mas eu espero que você fique comigo, tá certo? Que você não feche os olhos aí para receber aí o que Deus tem em sono, mas que você receba agora aqui pelo que a palavra tem para falar. Queridos, esse tema, ele é um tema muito importante. Ele tem a ver com aquilo que nós, enquanto convenção, estamos pensando para esse ano. Nós temos 107 cidades que não têm presença batista, ou seja, que não tem uma igreja ali batista, e nós precisamos avançar, precisamos alcançar também ali. Só que o que a gente tem pensado? Eu estou em Goiás já tem 21 anos quase, e quando eu cheguei era mais ou menos esse número, era 112 cidades que não tinham presença batista, e depois de 21 anos nós estamos com 107, reduziu só 5. É uma velocidade muito lenta, se nós formos continuar assim. E a gente tem observado algumas coisas, e temos orado e perguntado, Deus, por que nós não conseguimos avançar com mais velocidade, com mais força? E uma coisa que Deus tem trazido à nossa mente, é que nós precisamos focar na saúde da igreja. Nós precisamos de igrejas saudáveis, de mais igrejas saudáveis. E esse tema, então, é muito importante. E certamente Deus já está falando com vocês sobre marcas de uma igreja saudável. Precisamos fortalecer as nossas igrejas, porque igrejas fortes, igrejas saudáveis, podem plantar outras igrejas, podem avançar. Então eu fiquei feliz quando eu vi esse tema, marcas de uma igreja saudável. Vamos tentar lembrar algumas coisas aqui. Eu não estive aqui, vocês iniciaram sábado, né? Sábado, retiro. Eu não estive aqui sábado, não estive aqui ontem, nem estive aqui hoje mais cedo. E vocês ouviram já algumas mensagens falando sobre esse tema, certo? Vamos pensar em algumas coisas aí, o que é que você aprendeu nesses dias, até aqui? Vamos lá, quem pode iniciar? O que é que você aprendeu? Ela evangeliza, boa. É uma igreja missionária, o que mais? Tem união entre os irmãos. E tem uma coisa interessante na igreja. Quando eu olho para esse lado aqui, eu vejo uma coisa que só Deus pode fazer. Só existe numa igreja. Eu olho daqui e tem um palmeirense aqui, e lá atrás tem um corintiano. Só na igreja. E botafoguense. Mas é porque o botafoguense, assim, né? Tem até 2 aqui, mas botafoguense, né, gente boa, né, é amigo, não faz mal a ninguém, né, não faz mal a ninguém botafoguense. Agora, quando você pensa, um palmeirense e um corintiano juntos, só Deus que pode fazer isso, né, é uma igreja saudável, uma igreja que vive em comunhão. O que mais que vocês aprenderam sobre uma igreja saudável? Boa, minha irmã. Isso é uma coisa interessante, inclusive, para a gente pensar. Diga. Somos nós, muito bem. Isso é uma coisa muito importante, porque tudo que nós estamos falando sobre marcas de uma igreja saudável tem a ver com você. Porque a igreja nada mais é do que um retrato fiel dos seus membros. Tem gente que fala assim, porque aquela igreja lá é muito fria. Se você faz parte dessa igreja, você está falando de você mesmo. Se você diz assim, olha, aquela igreja é uma igreja que é fofoqueira, você está dizendo de você mesmo. Agora, se você diz, aquela igreja é uma igreja que ora, você está dizendo que lá tem membros que oram. Uma igreja que ama, é porque ali tem pessoas que amam. Então guarda isso. Igreja tem a ver com você, tem a ver comigo. Então a Igreja Batista em Vila Brasília
é um retrato fiel de vocês. Então, se nós queremos ser uma igreja saudável, precisamos de membros saudáveis. Diga, querida, é uma igreja cheia do Espírito Santo, e como nós precisamos disso, né? E temos esse entendimento, e aquela igreja que é cheia do Espírito Santo, ela revela o fruto do Espírito Santo, as marcas do Espírito Santo presentes ali na vida dela. Uma igreja com sã doutrina. E interessante pensar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ligada a uma igreja que prega, que vive, que crê na sã doutrina. Porque tem muita gente entendendo ser cheio do Espírito Santo diferente do que a Bíblia diz que é ser cheio do Espírito Santo. Então precisamos de ser uma igreja aí marcada pela sã doutrina. Que coisa maravilhosa! Hoje eu quero falar sobre uma igreja saudável, é uma igreja missional. Uma igreja saudável é uma igreja missional. E falar sobre esse tema é falar sobre a razão de existir de uma igreja. Quando a gente pensa sobre para que uma igreja existe, nós estamos pensando sobre a missão dela, sobre ser uma igreja missional. Uma igreja missional, e já nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas aí do que é uma igreja missional, mas esse termo missional, ele é um termo assim relativamente novo. A gente está mais acostumado a ouvir sobre uma igreja missionária, mas de alguns anos para cá tem se falado sobre uma igreja missional. Apesar de ser um tema relativamente novo, mas é bem antigo. E, na verdade, esse conceito, essa ideia é mais antiga do que a própria igreja. E você vai ver por quê. Hoje nós vamos tentar responder a 3 perguntas, e eu vou falar aqui as 3, depois nós vamos trabalhar cada uma delas. Primeiro, o que é uma igreja missional? Depois, por que ser uma igreja missional? E por último, como ser uma igreja missional? Ok? Então vamos lá, o que é uma igreja missional? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4. E se você está lembrando, e eu fiz questão, isso, pode deixar nesse aí. Você é um cara esperto, eu lembro de você. Você é um cara esperto. Eu estava no seu batismo. No seu batismo, deixa eu ver, cadê a outra? No seu batismo, e está faltando uma. É essa aqui, não? Ah, sua filha. Ah, aquela lá. Eu estava olhando vocês aqui, ó. Que bom. Batizaram e já estão ralando, trabalhando. Aí você vai deixando, você está ligado, eu estou falando, você solta lá. Falou? Vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 4. Aí eu estava falando o seguinte, que eu vim com essa camisa aqui. Essa camisa é de quê? De missões, o quê? Mundiais, nacionais, tudo errado. Estaduais, missões estaduais. Foi a nossa campanha do ano passado. Por toda parte, vivendo a missão. Foi o nosso tema. E Atos capítulo 8, versículo 4, é a nossa divisa. Quem pode ler aí para nós? Atos capítulo 8, versículo 4. Eles iam pregando a palavra onde? Por toda parte, por onde eles passavam. Uma igreja missional é uma igreja que entende esse chamado. É uma igreja que entende que todos, e não somente alguns, são chamados para viverem a missão. Foram chamados para pregar a palavra. Uma igreja missional é uma igreja que não somente envia missionários, mas é uma igreja que entende que ela mesma é enviada pelo Senhor para viver a missão de Deus.
Ela sabe que não somente os pastores, que não somente os missionários, mas todos os membros, cada membro é chamado a viver a missão. Nesse texto, e vou relembrar, porque certamente durante a campanha você ouviu mensagem sobre esse texto. Esses irmãos, eles estão fugindo, eles foram dispersos debaixo de uma grande perseguição. E mesmo fugindo, mesmo sofrendo perseguição por causa da fé em Cristo, mas eles vão por toda parte pregando a palavra. E esses que são dispersos, não são os apóstolos, não são os líderes, mas são os membros comuns. E eles vão pregando essa palavra, porque eles entendiam que era um chamado para todos e não somente para alguns. Uma igreja missional é uma igreja que se envolve na missão apesar das circunstâncias. É uma igreja com zero desculpas. Porque alguém fala assim: eu queria me envolver na missão de Deus. Eu queria pregar o evangelho, eu queria fazer discípulos. Mas eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Eu não me sinto preparada. Mas e se eu pregar e as pessoas brigarem comigo? E aí eu vou dando desculpas. Mas numa igreja missional é zero desculpas. Esses irmãos, como eu disse, estavam debaixo de perseguição, mas mesmo assim eles estavam envolvidos na missão. É uma igreja que entende que deve viver a missão em todo lugar. Às vezes a gente vive a parte religiosa aqui no ambiente desse, ou no templo lá, nos cultos e tudo mais. Mas na verdade, uma igreja missional é aquela igreja onde os membros entendem que eles devem viver a missão na escola, na faculdade, no seu trabalho, na vizinhança, em todo lugar. Não tem um lugar específico para viver a missão. Vamos pensar aqui, um dentista. Temos dentista. Imagina que eu te chamasse aqui agora, tá? E aí eu falasse assim, vamos lá. Vem cá, dentista. Já que eu achei um dentista, você fica aqui do lado, dentista, não senta ainda não. Aqui. Aí, de repente, deixa eu ver aqui. De repente, assim. De repente, eu pego essa aqui. Meu Deus. Olha o barulhinho do dentista. Senta aí. Aí vamos lá. Aí vamos lá. Vamos imaginar que precise fazer uma obturação aqui desse dente, tá? Aí eu digo, seu nome mesmo? Timóteo, por favor, você é um excelente dentista, nota 1000, por favor, faça então a obturação nela agora. Tem que anestesiar, tem instrumental. Se vira. Você é um bom dentista, faz isso aí agora. Faz agora. Melhor fazer uma oração. Por que é impossível? Por que é impossível aqui agora ele fazer? Não tem as ferramentas, ok? Então tá bom. Timóteo, vai lá, irmã, obrigado, você se livrou. Mas peraí, vamos pensar aqui, vai lá, vamos pensar uma outra coisa. Tem algum mecânico de carro aqui? Cadê ele? Está aqui, não? Não está aqui o mecânico? Tem algum pedreiro? Pedreiro? Vem cá. Vem cá, então, esse aqui. Vem cá, pedreiro. Pedreiro. Vamos ver aqui. Pedreiro, por favor, vem cá. O acampamento está precisando de uma reforma aqui, está meio infiltração aqui. Então, por favor, faça aqui o reparo dessa parede aqui.
Que obras que você já fez? Opa! Você já fez um sobrado. Você não consegue arrumar isso aqui para mim? Por que ele não consegue fazer isso aqui? Está sem as ferramentas, está sem o material. Agora, pode ir, meu querido, obrigado. Agora, se eu pedir para você, e eu não vou pedir, tá? Para ninguém ficar com medo. Se eu pedir a você para que você fale sobre Jesus para alguém agora. Falar, está aqui. Eu não preciso de ferramenta, eu não preciso de equipamentos. Em todo lugar eu posso exercer, eu posso viver a missão. Às vezes nós pensamos de que viver a missão é lá no culto, onde nós vamos pregar o evangelho, nós vamos pregar a palavra. Mas na verdade, uma igreja missional, os membros entendem que lá no consultório dentário, ele pode viver a missão. Lá, fazendo uma casa, ele pode viver a missão. Em todo lugar, nós não precisamos de uma ferramenta própria, um lugar especial. Nós já fomos capacitados pelo Espírito Santo. Timóteo não é um dentista, mas é um missionário que está disfarçado de dentista. E lá no consultório ele pode ser bênção. O irmão pedreiro é um missionário antes de ser um pedreiro. E lá no seu trabalho ele pode testemunhar de Cristo. Eu queria que você lesse comigo aqui uma definição, e aí vai ser um teste de vista, tá? Queria que você lesse comigo aí uma definição que essa irmã colocou sobre uma igreja missional, irmã Luz Barrete. Olha o que ela diz. Vamos juntos? A igreja missional é uma igreja que é moldada para participar na missão de Deus, que se organiza para restaurar o mundo quebrado e pecaminoso, para resgatá-lo e redimi-lo para Deus. Igrejas missionais percebem a si mesmas, não tanto como enviadoras, mas como sendo elas mesmas enviadas. Uma congregação missional permite que a missão de Deus permeie tudo o que ela faz, da adoração ao testemunho, formando membros para o discipulado. Ela preenche a lacuna entre o alcance para fora e a vida congregacional para dentro, já que em sua vida comunitária a igreja encarna a missão de Deus. Isso é uma igreja missional. Ela está plenamente envolvida na missão de Deus. Percebe que eu marquei ali, fiz um destaque nas 3 vezes que aparece a expressão: a missão é de Deus ou é da igreja? É de Deus. É a missio Dei, a missão de Deus. Ele enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. A missão não é nossa, a missão é de Deus. E nós temos o privilégio de estarmos envolvidos nessa missão. Quando nós estamos envolvidos, nós somos crentes missionais, discípulos missionais, e assim formamos uma igreja missional. Agora, a segunda pergunta: por que ser uma igreja missional? Abra aí em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, os versos de 18 a 20. E aí eu vou pedir a 3 irmãos que possam ler, 3 irmãos ou 3 irmãs, possam ler aí para nós. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Por que devemos ser uma igreja envolvida na missão de Deus? Diga. Olha que coisa boa, é verdade.
Vamos ler junto então? Obrigado. Vamos lá? Só falta o 18. Então alguém lê o 18 fazendo a introdução. Vamos agora? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19, que a gente leu 18 a 20. Quem falou isso, gente? Jesus. Jesus falou assim, olha, se der tempo, se vocês quiserem, se não estiver chovendo, vão e façam discípulos. Foi isso? Não. Ele deu uma ordem. Ordem. Você só tem duas opções. Quais são? Fazer ou desobedecer, que é o não fazer. Só que, na verdade, se nós somos discípulos que amamos a Cristo Jesus, queremos agradá-lo, aí sim, nós só temos duas opções: fazer ou fazer. Nós queremos obedecer ao Senhor Jesus. Precisamos, então, ser uma igreja missional. Por quê? Porque foi uma ordem deixada pelo Senhor. Como foi dito aqui por dois irmãos, a igreja somos nós, somos membros do corpo que pertence a quem? A quem? Cristo, que é Deus, mas a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Quem dá as ordens à igreja é Cristo. E ele deu uma ordem: vão e façam discípulos. É uma ordem do Senhor. Não é um convite, não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem. Se nós não estamos envolvidos na missão, nós estamos pecando, porque nós estamos desobedecendo a ordem do Senhor. Precisamos ser uma igreja missional. Pensa com você mesmo aí, não precisa falar. Você está envolvido na missão? Você é um discípulo missional? Você tem vivido, como nós falamos ali há pouco, entendendo que em todo lugar, por toda parte, você deve estar envolvido na missão de Deus, de ser um instrumento para a salvação de outras pessoas. Precisamos ser uma igreja missional, porque esse foi o método que Deus idealizou para que a graça, a salvação pudesse alcançar as outras pessoas. O método que Deus idealizou para que ele pudesse cumprir a sua missão no mundo foi através de nós, seus discípulos, sua igreja. Ele está voltando para os céus e ele diz: olha, agora é com vocês. Agora vão e façam discípulos. Em outro momento ele diz para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, quem completa? Eu vos envio a vós. Da mesma forma que eu vim enviado para estar cumprindo a missão de Deus, agora eu envio vocês para estarem envolvidos na mesma missão. Queridos, não há outro método. Deus poderia pensar em outros métodos, mas o melhor método, e na verdade o único método que ele pensou, foi eu e você. Através da minha vida, outras pessoas serão alcançadas. Deus deseja salvar a muitas pessoas. E ele vai usar quem? A sua igreja. Ele vai nos usar para cumprir esse desejo. Por isso, nós precisamos ser uma igreja missional.
Tem aquela canção antiga de uma das nossas campanhas também: se eu não for, quem irá? Quem irá? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós fazemos parte desse projeto. A gente vive um momento aí que você tem que estar envolvido, a sua vida tem que ter propósito, você precisa estar envolvido numa grande coisa, a sua vida precisa ter sentido e realização e tudo mais. Caramba, nós fomos chamados para estarmos envolvidos na maior de todas as obras que o homem poderia imaginar, que é a salvação. Essa obra, queridos, ela tem impacto agora e tem impacto na eternidade. E nós temos esse privilégio. Por isso precisamos ser uma igreja missional. E para a gente encerrar, como ser uma igreja missional? Como ser uma igreja missional? E eu queria te dar 3 dicas aqui práticas. Primeiro, número 1, seja missional. Seja missional. Nós estamos falando sobre igreja, e aí nós estamos pensando em um grupo de pessoas, mas como disse no começo, uma igreja, ela é retrato fiel dos seus membros. Então, se nós queremos ser uma igreja missional, o primeiro passo é: cada irmão, cada irmã precisam decidir ser missional. Eu vou ser missional. Eu vou ser como aqueles irmãos de Atos capítulo 8, versículo 4. Por toda parte, por onde eu passar, eu vou pregar a palavra. Seja missional, seja intencional, seja alguém envolvido na missão. Eu ontem ouvia um irmão que no passado teve uma história assim, bem de muito pecado. E aí o pastor dele estava falando para mim: Newton, esse aqui é um grande exemplo daquele texto que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele compartilhava sobre o esforço dele e o desejo de ver amigos sendo salvos. E ele compartilhava sobre as experiências que Deus tem dado a ele para ele pregar o evangelho. E ele disse assim: pastor, eu vivo por isso. Eu vivo para que os meus amigos, para que a minha família possa ser alcançada por Jesus, como eu fui alcançado um dia. E ele busca em todas as oportunidades. Ele é agrônomo. E ele trabalhou em muitas fazendas em Rio Verde, na região ali. Ganhava muito dinheiro. Tem uma casa maravilhosa. E ele dizia assim: a minha oração é: eu quero ter um trabalho que eu possa lidar com muitas pessoas. Sabe para quê? Para que eu possa ter oportunidade para pregar o evangelho para elas. E agora ele tem uma loja de bicicletas. E ele fica feliz de estar no balcão atendendo as pessoas. Porque ele diz: todo mundo que chega lá, eu busco uma oportunidade para poder falar de Cristo. Esse é um homem missional. Ele sabe para o que ele vive. E Deus tem dado a ele o privilégio de levar muitas pessoas aos pés de Cristo. Uma igreja missional precisa de membros que sejam missionais. Ore por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e que estão à sua volta. Seja intencional. Se você precisa se preparar para isso, busque ajuda. Numa igreja missional, o principal papel do pastor é preparar a igreja para a missão. Então busque: pastor, me ajude, eu quero pregar o evangelho, eu quero estar envolvido nesta missão do próprio Deus, me ajude, pastor. E ele vai ajudar você, ele vai orientar você. Mas saia desse retiro com essa decisão de ser missional, de por onde você passar, você poder pregar o evangelho. Número 2, e aí agora de forma geral para a igreja. Analisem as ações, a estrutura, o funcionamento da igreja.
Mas essa avaliação à luz de quê? À luz da missão de Deus. Perguntando por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós fazemos um retiro como esse? Por que nós temos esse ministério? Por que nós temos essa ação? E talvez esse porquê poderia ter uma outra pergunta: para quê? Qual é o propósito daquilo que nós estamos fazendo? Estamos fazendo só porque sempre foi feito assim? Estamos fazendo para o nosso próprio proveito, para que nós possamos sentirmos-nos bem? Ou é para nos capacitar para que possamos ser discípulos mais eficazes? Ou estamos fazendo isso porque nós queremos alcançar pessoas? Nessa mesma conversa que tive ontem com esse irmão, o irmão Eduardo, ele estava falando sobre o trabalho dos homens que a PIB em Rio Verde faz. Toda terça-feira os homens se reúnem, toda terça. Sabe para quê? Eu vou dizer algumas coisas. Para comerem juntos, coisa boa, né? Assar uma carne junto, para comer lá uma galinhada, uma costela. Eles se reúnem toda terça para isso. Tem algo errado nisso? Não, é coisa boa, né? Tá junto ali para poder comer, ótimo. Se reúnem para oração, onde eles compartilham pedidos, compartilham necessidades que eles têm. Alguma coisa errada nisso? Não, é bênção, precisamos fazer isso. Mas sabe qual é a coisa principal? É que toda terça-feira eles estão em um lugar pregando o Evangelho. Terça-feira passada eles estavam num posto de combustível. E reuniu caminhoneiros e reuniu um monte de gente ali, e eles estavam pregando o Evangelho. Ao invés de ser uma reunião só para comunhão, eles entenderam que eles precisam se envolver na missão. Esse grupo começou com uns 15 homens. Hoje tem terça que eles reúnem mais de 100 homens. Mais de 100 homens. Mas porque eles entenderam que o principal não é a comunhão, não é a necessidade deles e eles estarem orando uns pelos outros. Eles fazem isso. Mas a prioridade deles é pregar o Evangelho. Terça-feira passada, 8 homens tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Na terça-feira anterior, 7 homens tomaram uma decisão ao lado de Cristo. A gente precisa, como igreja, parar e avaliar as nossas ações. Por quê e para que nós fazemos o que nós fazemos? A estrutura que nós temos é para missão ou é para manutenção? Eu avaliei. Terceira e última coisa. Realinhe, corrija a rota, à luz da missão. Espera aí, vamos ajustar. Na PIB de Anápolis, há um projeto lá chamado Criar e Tocar. Esse é um projeto da Unevangélica, que ensina crianças a tocarem vários instrumentos. Eles têm uma orquestra lá. E aí, esse era um projeto que só dava prejuízo para a igreja, sabe? Eram os meninos que iam lá, quebravam as coisas, sujavam não sei o que e tal. E aí o pastor Alonso chegou. Quando ele viu aquele projeto, ele ficou encantado. E nesse momento agora, o pastor Alonso tem 1 ano que ele tomou posse lá. Nesse momento agora, eles estão reunidos em retiro também, com mais de 100 crianças, adolescentes e jovens desse projeto. Sabe para quê? Pregar o Evangelho para essas crianças. Porque a maioria são crianças de fora. E eles estão reunidos assim como nós estamos aqui, lá em Anápolis, num outro retiro, com mais de 100 pessoas. Para quê? Para pregar o Evangelho. Pastor Alonso disse, isso aqui é uma ferramenta excelente para a gente pregar o Evangelho. E eles estão usando isso. Percebe que há muitas coisas que nós podemos fazer. E aí, pensando em Vila Brasília, a gente lembra do PEP. Quantas famílias alcançadas. Quantas crianças alcançadas. O que vamos fazer? Vamos fazer por causa da missão e não para aquilo que nós queremos. Eu queria falar
para você que é um vocacionado, para você que é uma vocacionada, alguém que tem um chamado de Deus especial para dedicar a sua vida à missão. Nós estamos orando ao Senhor para um projeto dos Radicais Goiás. Então nós queremos juntar jovens, alguns não tão jovens assim, idosos aposentados, que possam dedicar um tempo das suas vidas para se envolverem na plantação e na revitalização de igrejas. Como que vai ser isso? Esse grupo vai estar ligado a uma igreja, a um pastor, e vai dar suporte a essa igreja, pregando o evangelho, fazendo trabalho infantil, em várias áreas. Então, se você tem um chamado especial para se dedicar como um missionário, uma missionária, talvez você terminou agora o 3º ano, e aí você diz, eu queria dedicar 1 ano à missão. Conversa comigo depois. Ou talvez você se aposentou, e está aí parado, e fica pensando, o que eu vou fazer da vida? Fala comigo. Tem muita coisa para ser feita, e você pode estar envolvido nesta grande missão. E eu termino com 2 frases. Uma de Spurgeon, que ele disse assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão está envolvido na missão, ou na verdade ele não é um cristão, ele é um impostor. E aí a pergunta que eu faço toda vez que eu penso nessa pergunta: qual deles eu sou? E eu compartilho essa pergunta: qual deles você é? Um missionário, uma missionária ou um impostor, uma impostora? E a outra frase é do pastor Jorge Barro, de Curitiba. Ele diz assim: é impossível participar da vida de Deus sem também que participemos de sua missão. É impossível desfrutarmos da vida de Deus sem que também participemos de sua missão. E posso dizer uma coisa? Nós temos sido muito egoístas. Nós temos desfrutado das bênçãos de Deus, e não são poucas. Deus tem abençoado a minha vida e a sua vida muito mais do que a gente merece. E nós nos alegramos nisso, e nós queremos desfrutar dessa vida com Deus. Mas por que não nos envolvermos na missão de Deus? Quando você se envolve na missão de Deus, você consegue desfrutar ainda mais, de uma maneira mais plena, da vida com Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar a cada irmão aqui. E que a Igreja Batista em Vila Brasília seja uma igreja saudável, sendo uma igreja missional, que se envolve na missão de Deus em todo o tempo, em toda parte, até que Ele venha. Vamos orar? Curva a sua cabeça. E eu gostaria de desafiar você a orar por alguém que ainda não conhece a Cristo. Um amigo, um parente, ou talvez uma pessoa que você nem é tão próximo assim, mas Deus está trazendo à sua mente agora. E você sabe que essa pessoa ainda não foi alcançada pela graça de Cristo. Ore por ela e ore pela sua vida, dizendo: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Para que a tua missão possa ser cumprida na vida dessa pessoa. Se você tem estado envolvido nessa missão, agradeça ao Senhor por isso. E diga: Senhor, me usa ainda mais. Me usa ainda mais. Eu quero estar cada vez mais envolvido nessa missão. Mas se você não está envolvido nessa missão, se você, querida irmã, não está envolvida nessa missão, peça perdão ao Senhor. E diga: Senhor, me dá esse privilégio. Eu quero estar envolvido na tua missão. E eu digo a você, Ele vai atender essa oração sua. Ele vai te dar a oportunidade. Ele já capacitou você com o Espírito Santo.
Basta você falar para o Senhor: eis-me aqui, e Ele vai usar você poderosamente. Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos, obrigado pela Tua palavra lida, pregada, obrigado, ó Deus, por esses irmãos que estão aqui, ó Deus, buscando crescer em Ti e ser uma igreja cada vez mais saudável. E nessa noite, quando o Senhor falou conosco, ó Deus, sobre estarmos envolvidos na Tua missão, ajuda-nos, ó Pai, desperta-nos, Senhor. Nós precisamos ser acordados do sono, Pai. Precisamos abrir os nossos olhos e ver que os campos estão brancos para a ceifa, Pai. Senhor, usa as nossas vidas, Pai. Usa a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. E que ao sairmos desse tempo tão abençoado aqui, ó Deus, nesse recanto abençoado, Pai, nesses dias, ó Deus, abençoados e abençoadores, ó Pai, possamos pregar o Evangelho por onde quer que passemos, ó Deus. Que cada um aqui, ó Deus, possa ser um discípulo missional, envolvido na missão em todo tempo, em todo lugar. Ajuda-nos, Senhor, tira todo medo, Senhor, e tudo aquilo que nos impede de estarmos envolvidos na Tua missão. Dá-nos criatividade, abre os nossos olhos, para que o Senhor possa mostrar a nós e possamos ver, Senhor, as oportunidades, Pai, que o Senhor tem dado a nós, para que possamos pregar o Evangelho. Se conosco, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém, Pai. Deus abençoe você, em o nome de Jesus.